Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, Semana 1, quinta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Donk. Tema dessa semana: o conteúdo central da Bíblia. Profunda comunhão com Deus. Permanecer no caminho do Senhor é andar na verdade, na graça, no amor e na luz. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 e o 16. E Deus é luz. Capítulo 1, versículo 5. Sua luz se apresenta a nós como verdade. O amor, que é a natureza de Deus, chega a nós como graça. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17, parte B. Em Jesus andamos na graça, na verdade, no amor e na luz, ou seja, andamos em Deus. Para praticar esse andar, necessitamos intensificar nossa comunhão vertical com Deus e horizontal com os irmãos. Devemos aprofundar nossa comunhão com Deus, de modo a não apenas conhecê-lo como Salvador, mas também desfrutá-lo como Pai. Não basta conhecer a Deus como Ser Supremo, é preciso conhecê-lo intimamente, achegar-se a Ele como Pai, tal qual o filho pródigo quando caiu em si e decidiu voltar aos braços do Pai. Lucas capítulo 15, versículos do 11 ao 24. Quando voltamos o coração ao Senhor, ao menor sinal de arrependimento, Ele corre ao nosso encontro, nos abraça e nos beija. Temos livre acesso ao Pai. Se nos aproximarmos dele, teremos intimidade com ele e seremos enchidos com seu amor para viver a vida da igreja, amando todos os irmãos. Nosso relacionamento horizontal, familiar com os irmãos e com as demais pessoas será regido pelo amor divino. Na intimidade com o Pai, desfrutaremos de sua natureza, que é amor e luz. Amaremos as pessoas e levaremos a luz do Senhor a elas. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, versículos do 13 ao 14. Nosso papel é influenciar a humanidade, dando sabor divino à vida das pessoas, brilhando sobre elas como luzeiros e sendo referência para aqueles que estão perdidos. Filipenses 2,15. Não somos do mundo, por isso não podemos participar das coisas do mundo, nem ser influenciados por elas. João 17, do 11 ao 15. Pelo contrário, o Senhor nos colocou no mundo, nos santificou e nos deu sua palavra para influenciarmos as pessoas a buscá-lo e a viver a vida da igreja. Ao pregar o evangelho do reino dessa maneira e dar testemunho às nações, a igreja será edificada e o Senhor, quando voltar, porá fim à presente era e estabelecerá seu reino de justiça. Mateus 24:14. O Senhor está aguardando o amadurecimento da igreja. Para amadurecer, necessitamos andar no Espírito e nos encher de amor. No versículo 12, vemos que no tempo do fim o amor se esfriará de quase todos, mas pela misericórdia do Senhor nós estamos sendo enchidos
do amor proveniente do Pai, para salvar as pessoas e ajudá-las a crescer em vida. Podemos introduzir essas pessoas nos grupos familiares de cuidado e multiplicação, GFCM, onde pode desfrutar do viver da igreja e aprender a servir a Deus. A eficácia da redenção de Cristo cancelou o escrito de dívida. Dando continuidade ao nosso desfrute da Epístola aos Colossenses, a primeira coisa por que precisamos ter apreço na igreja é a redenção de Cristo. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículos do 13 ao 15. Não ouçamos as filosofias modernas, agnósticas e céticas que tentam anular a obra de Cristo. Boas obras ou meditação não anulam pecados. Somente por meio do sangue de Cristo, derramado na cruz por nós, é que recebemos perdão. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 ao 19. Basta confessarmos os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. O sangue de Jesus tem eficácia eterna. Hebreus 9:12. Quando alguém deixa de pagar uma dívida, o credor se dirige ao cartório e apresenta a nota promissória para protesto, e fica registrado que aquela pessoa possui uma dívida. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar, lavou-nos com seu sangue e cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Essa dívida que nos era prejudicial e constava de ordenanças foi removida e encravada na cruz. Não há mais registro algum de dívida, nem paira acusação sobre nós. Quando os principados e potestades olham para nós, veem o sangue de Cristo. A Epístola de Paulo a Filemon. Amor ágape, o último estágio do crescimento de vida. O cuidado da igreja pelo apóstolo Paulo expressa o profundo amor entre os irmãos. A Epístola a Filemon apresenta o amor ágape, que é o caminho para alcançarmos o último estágio de nosso crescimento de vida. O amor é também o alicerce para o aperfeiçoamento dos irmãos com vistas à edificação da igreja. Estejamos arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3,17. O alicerce refere-se à edificação e a raiz relaciona-se ao crescimento de vida. Somos lavoura e edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. À medida que a vida divina cresce em nós, nós nos tornamos o edifício de Deus, sua habitação. Um dia, o edifício de Deus será concluído e não haverá materiais espalhados pelo terreno, pois todos estarão no devido lugar. A edificação se dá por meio do encabeçamento de Cristo. Na consumação desta era, Ele encabeçará todas as coisas do universo. Todavia, para nós, isso já é realidade, pois o encabeçamento de Cristo começa pela igreja. Nosso viver, nosso relacionamento com os irmãos e com as demais pessoas deve estar debaixo desse encabeçamento, assim como tudo o que fizermos. O apóstolo Pedro descreveu em sua epístola
o processo de crescimento da vida divina em nós, que se inicia com a fé. Assim, devemos associar com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, isto é, o amor fraternal. 2 Pedro capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Contudo, há outro patamar a ser alcançado, que é o amor ágape. Esse amor é manifestado na igreja. Quanto mais crescemos na vida divina, mais manifestamos o amor ágape, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 16. Para que nada atrapalhe nosso crescimento, devemos perdoar uns aos outros. O Senhor perdoou nossa dívida, perdoemos também nossos conservos. Mateus 18, do 23 ao 35. Que não haja soberba, altivez ou conflito no relacionamento com os irmãos, pois somos membros uns dos outros. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.